Apostila de Direito de Introdução ao Estudo do Direito. Apostila de Introdução ao Direito. Apostila de Introdução ao Estudo do Direito. Introdução. Apresenta-se nesse estudo as noções fundamentais para a compreensão do fenômeno jurídico, ou seja, os conceitos gerais úteis a todos os ramos de direito, o mundo da natureza e o mundo da cultura. Podemos considerar que a realidade sobre duas formas distintas, quais sejam o mundo da natureza e o mundo da cultura. O mundo da cultura é tudo aquilo que foi dado e existe independentemente da atividade humana, e trata-se da realidade cultural que existe no físico, matemáticas, que são regidas a princípios de causalidade, ou seja, leis cegas aos valores. São meramente indicativas. A Terra é um planeta, um princípio de causalidade da natureza que ocorre no acaso. Cada fenômeno tem a sua explicação e uma causa determinante. Este princípio corresponde ao nexo existente entre a causa e efeito e o fenômeno. A gravidade explica a caneta e a mesa será atraída para o chão. O mundo da cultura é tudo aquilo que, sendo constituído do homem, logo a história trata-se da realidade do humano, cultural, histórica, e situa-se o direito. O homem produz as culturas e são normas imperativas que devem ser. O homem deve ser honesto, o pai e a mãe devem alimentar os seus filhos, o devedor deve pagar o credor, não se deve matar ninguém. O homem planeja e constrói o mundo de acordo com os seus ideais e tem a liberdade de criador humano da natureza. O que é direito? Pelo conceito, conjunto normativo de lei estabelecida sobre o soberano e disciplina da vida social do povo, que é o pensador brilhante, autor da teoria pura de direito, considerava que o direito seria um conjunto de normas e era chamado de positivismo, que acreditava que o direito fosse o positivismo descrito sobre as normas descritas. O conceito de direito é um processo de adaptação social e consiste em estabelecer regras, condutas, cuja incidência, independente da adesão daquelas que são incidência de regras jurídicas que possam interessar a Pontes de Miranda. O direito está em função da vida social, onde há o homem da sociedade, onde há a sociedade, onde há o direito, onde o direito a direito é um cenário de lutas, alegrias e sofrimentos do homem ao longo da história, que nos mostram que o direito é necessário, pois a aglomeração das pessoas são relacionadas ao humano, que automaticamente gera amizade, amor, colaboração, mas outro lado traz discórdia, intolerância e inimizade. O cultural aparecimento de conflitos sociais manda soluções que o direito irá cuidar. A mútua dependência entre o direito e a sociedade, o fato do direito da sociedade são entidades cognitivas que pressupõem um direito da existência em si próprio, e ela existe outra da sociedade, é a finalidade do direito. O direito está na função da vida social, a sua finalidade é favorecer amplo relacionamento entre as pessoas e grupos sociais, que por base do progresso da sociedade, o direito se propõe promover alicerces, convênio, pacífica e promissora, e essa finalidade do conjunto de normas jurídicas impostas pela sociedade é o mesmo, através de manter a ordem, de coordenar de interesses individuais do coletivo. Enfim, o direito do instrumento de pacificação social, que visa favorecer amplo relacionamento entre as pessoas do grupo sociais, a fim de manter a ordem e coordenar o interesse dos indivíduos coletivos. Acepções da palavra do direito. O direito como designa o que é certo e errado. A ciência do direito, também chamada de dogmática jurídica, que estuda direitos positivos de determinado país, interpreta e sistematiza as normas jurídicas, direito positivo cultural, conceito de natural, jurisnacionalismo, uma teoria posta da existência do direito cujo o conteúdo é estabelecido pela natureza.
é portanto validado a qualquer lugar. O direito nacional não é escrito, não é criado por sociedade, nem formulado pelo Estado. É um direito espontâneo que origina pela própria natureza social do homem, relevando pela conjugação de experiências e razões, princípios do caráter universal imutáveis. O direito da vida e da liberdade. São diversas origens do direito natural. Para helenistas, o direito natural corresponderia à natureza cósmica, à perfeição e ordem de equilíbrio do universo. Para teóricos medievais, vinda de Deus. Para Para racionalistas, o direito natural é um produto da razão humana. Atualmente, corrente majoritária afirma ser o direito natural baseado no conceito humana. Tudo é adotado na natureza e o fim, ou seja, a natureza, por suas propriedades, define o fim que está a ter. Para chegar nesse fim, devemos respeitar algumas normas que compõem o direito natural. O direito natural é aquele que compõe os princípios inerentes da própria essência humana. Servem de fundamentos do direito. O bem deve ser feito e não lesar o trem. Dar a cada um ao seu, respeitar a personalidade do próximo, as leis da natureza, etc. Portanto, revela ao legislador os princípios fundamentais da proteção do homem. É constituído de conjuntos de princípios de caráter universal, eternos e imutáveis, e pertence a todos os tempos, e são elaborados pelos homens. Emanam uma vontade de suprir, porque pertence à própria natureza humana. O direito de produzir, o direito de constituir família, o direito da vida e a liberdade, o direito da natureza, o direito legítimo que tem raízes que brotam da própria vida no seio do povo. Adjetivo natural aplicado num conjunto de normas já evidencia o sentido da expressão e qual seja seu preceito, convivências criadas pela própria natureza, em que, portanto, procedem a escrita ou direito positivo, normas impostas pelo Estado, jurisprúdio. O direito natural é a ideia abstrata do direito do ordenador do ideal, corresponde à justiça superior e anterior. Trata-se de um sistema de normas independentes do direito de possibilitar, ou seja, independe de variações, ordenamento da sociedade que originam o Estado. O direito natural, que deveria da natureza algo de sua essência, a sua fonte, que pode ser de natureza de vontade, ou de Deus, ou de racionalidade dos seres humanos. Eu tenho que ficar aqui mesmo. O direito natural que é proposto é concreto, do que é justo da parte do princípio, do qual existe do direito comum dos homens, dos mesmos universal. Suas principais características, além da universalidade, imutabilidade do conceito através da própria razão do homem. Anteriormente, o direito natural tinha um papel de regulamentar o convívio social dos homens, que necessitam das suas leis. Era uma visão objetiva. Com o surgimento do direito positivo através do Estado, sua função passa a ser uma espécie de contrapeso a atividades que legitimamente do Estado fornece subsídios para a reivindicação do direito pelos cidadãos, possam ter um caráter subjetivo. O direito positivo, conjunto de normas jurídicas escritas e não escritas, vigentes em um determinado território,
e também internacionalmente da relação entre o Estado, não obstante que tenha surgido um patrimônio de civilização ordenado, o direito positivo de se consolidar no esquema de segurança jurídica a partir do século XIX. O direito positivo é um conjunto de princípios e regras em que regem a vida social. O povo, institucionalizado pelo Estado de normas jurídicas, determinado em um Código Penal e um Código Civil. Positivo e jurídico. A transmutação da idade na medida moderna em meados do século XVIII e início do século XIX. A sociedade reclama limites do poder, concentrando e limitando o soberano. Buscavam-se as barreiras aos hábitos dos reis absolutistas, em proposta aos movimentos constitucionalistas modernos, sobretudo por meio da Constituição Francesa em 1700, não tem problema, dos Estados Unidos, 1787, e trouxeram consigo o mito do sistema jurídico, a lei, e esse instrumento conformador de liberdade aos cidadãos passam a ser considerado como único a legitimar a limitação dos seus direitos. Somente a lei válida poderia propor a obrigação dos cidadãos. No positivismo, a lei em destaque total da sociedade necessita afastar a abertura do sistema jurídico de valores o que? Jurídicos valores jurinaturais. Vês muitas atrocidades legítimas que eram legitimadas em nome do direito natural. Buscava-se a segurança jurídica, a objetividade do sistema de direito positivismo, que cumpriu bem o seu papel. Essa mudança decorrera também da estruturação do Estado moderno. Ocorreu em três pilares. O primeiro refere-se à posição positiva do sistema, como a lei que ganha relevância da jurídica, postulados e principiólogos, do ponto que se afasta aos princípios positivados e ordenados ou minimamente tirado-lhes a força normativa. As normas da conduta que passam a ser abstratas à lei, com o código de transportados do centro de direito. O seu pilar de relacionar a abstratividade de normas, conhecidas como perpetiti, que baseavam-se nos casos concretos. O terceiro e a quarta forma da aplicação das leis não se permitiu nas soluções criadas no posterior de conduta, ou seja, os efeitos decorrentes da aplicação da norma são conhecidos anteriormente à concreção, atendia à necessidade da proteção dos indivíduos da fase dos desarmados soberanos absolutistas, e nesse contexto sugere o positivismo jurídico, contrapondo-se jurisnacionalismo no final do século XX. O direito que passa a ser produção à vontade humana a partir da criação do Estado através de leis. O direito pós-Revolução Francesa é o direito criado da força das decisões estatais. Sentenças de modo contrário ou modo indireto. Tornava-se positivo tanto de principal caráter de direito positivo, e a ele a liberdade em parâmetros imutáveis, ou longamente duradouros a premissa do material invariáveis, e possa-se dizer institucionalizada a mudança de adaptação mediante a um processo de completos altamente móveis. Então, o direito é o positivo do direito posto no Estado, dotando-se de validade apenas para oferecer condições formais da sua formação. Frisa-se que o direito necessita se respeitar o mínimo de moral,
ser definido e aceito de tal, pois a natureza do direito deve garantir a sua construção, não requer além do seu valor jurídico. O direito objetivo e subjetivo. O direito objetivo é o direito da norma da organização social do conjunto de normas jurídicas determinado no país, e a partir do conhecimento das ideias objetivos, deduzir o direito subjetivo. O direito subjetivo é aquele que possam, sem razão do direito objetivo, possibilita agir e exigir algo previsto em um direito objetivo. A classificação do direito subjetivo: espécie. Direito subjetivo, apropriadamente dito direito de proteção, é o direito protestativo, que é aquele exercido como titular por si, que se defende em aceitar por sua parte a lição chirovenda do direito protestativo. É aquele qual corresponde a nenhuma obrigação, à medida que os efeitos produz, e não depende de qualquer ato do seu destinatário, que fica sujeito ao efeito jurídico produzido do estado de sujeição. O direito jurídico deve ser obrigatório ao corresponder ao sentido oposto do direito subjetivo. É a situação onde a pessoa é obrigada a fazer ou não fazer algo em benefício de outrem, em determinação do direito objetivo. Observação: a partir do conhecimento do direito objetivo, deduz o direito subjetivo ao direito objetivo, garante o exercício do direito subjetivo, que gera o dever jurídico. E onde há direito, finalmente há dever. O instrumento de controle social que busca o bem comum e a paz social. A religião e as regras, a etiqueta, o direito são processos normativos que visam controlar a sociedade, contudo o mínimo melhor para a cumpra do papel em razão da força coercitiva. O direito de normas jurídicas tem sanção, coação e força e prisão. Moral de normas e regras que sugerem condutas. Religião, regras religiosas, preceitos religiosos que sugerem condutas. Regras de etiqueta, normas de trato social, moda, convenções, etiquetas que sugerem a conduta. Direito comparatório, considerar o estudo de direito positivo a outros países do estudo de comparação. Fonte de direito, expressão fonte de direitos que possui sentido de origem, que nasce de motivação, causa que varia a manifestação do direito. Segundo Miel Reale, por fonte do direito, designamos o processo ou meios de virtudes dos quais jurídicos positivo e legítimo a força obrigatória, isto é, a vigência e eficácia, no contexto da estrutura normativa. A doutrina jurídica não se apresenta uniforme ao estudo de fontes de direito. Fonte, direito, de onde provém o direito. Fontes materiais substanciais constituídas de fatores, determinante sujeito de norma jurídica, tais como o acima, a religião, a economia, a política e os avanços da tecnologia e científica, etc. E o sentido filosófico e sociológico dos motivos éticos dos fatos econômicos que condicionam os psicólogos, racionalistas, ideais históricos, que contribuem para a formação do direito, são fatos sociais. O direito provém dos fatos sociais, problemas quais que emergem na sociedade e são condicionados pelos chamados fatores do direito. Exemplo do estado do idoso como a norma em que teve como base valorização do idoso, pois a população
está cada vez mais idosa e necessita de cuidados especiais. Fontes formais. Os meios de expressão de direito são formas pelas quais as normativas jurídicas exteriorizam e tornam-se conhecidas. Criam direito, isto é, introduzem o ordenamento das novas regras jurídicas, dividem-se então em estatais, são produzidas pelo poder político e correspondem à lei de jurisprudência. É o que, mãe, que tu quer que eu faça? Ei, mãe? Lá na casa dela, é? Vou